Fala galera, beleza? Professor Vitor Piauí aqui. Esse é o canal Natureza ao Cubo e você vai ter acesso agora à resolução de um bloco de itens da prova do PAIS. Eu queria aproveitar já te pedir para você se inscrever aqui no canal e se você achar que esse vídeo vai te agregar, já deixa um like aí, porque vai ajudar bastante a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos lá começar? Bora começar então a resolução da prova do PAIS 1 de 2020. Só toma cuidado porque essa prova ela foi aplicada em 2021 por conta da pandemia, mas ela é relativa ao PAIS 1 de 2020. Se você não tem acesso a essa prova ainda, não sabe qual é a prova que a gente está utilizando para resolver, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da prova e do gabarito que você consegue baixar direto lá do site do Sebrasp e aí você consegue acompanhar a gente aqui melhor. Uma novidade que a gente tem em relação à forma como a gente resolveu nos anos anteriores é que a gente dividiu a prova em blocos, para ficar mais fácil, para o vídeo não ficar tão longo e a gente conseguir explorar um pouquinho melhor os conteúdos dentro de cada tópico, tá? Então, a gente dividiu aí em 2 vídeos, esse aqui é o vídeo número 1. E outra coisa, a pedido de vocês, eu também incluí o conteúdo a que aquele item se refere, porque às vezes você tem alguma dúvida e não sabe exatamente a que teoria você recorrer a qual conteúdo. Então, em cada item você vai ver o conteúdo de química a que aquele item se refere, tá bom? Tudo isso aí para poder deixar mais confortável a resolução para você. Item 51. Considerando-se os compostos celulose, e ele dá a fórmula molecular da celulose, porque você não é obrigado a saber, e lignina, também dá a fórmula molecular da lignina, contidos na madeira, para consumir 1 mol de cada um deles em uma reação de combustão completa, que forma somente CO2 e água, a lignina consumirá mais que o dobro de oxigênio que a celulose. Então, olha só, primeira dica que eu vou te dar sobre esse item. É importante você ir para a prova sabendo montar uma reação de combustão. Embora aqui nesse item ele tenha te dado mais ou menos uma orientação, falando que forma apenas CO2 e água, em algumas provas ele não traz essa orientação bem clara de como montar uma reação de combustão. Então o que você tem que saber? Você tem que saber que a reação de combustão ela tem o seguinte formato, a seguinte estrutura. Sempre vai ser um combustível que vai estar queimando, vai estar sofrendo combustão. Então, combustão, pessoal, é reação com o O2, com o gás oxigênio. E aí, isso vai formar CO2 e água, quando a combustão for completa, tá? E claro, quando o combustível tiver átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Então, a estrutura da reação de combustão é essa. O que vai mudar de uma para outra é exatamente o combustível. E é isso que a gente vai comparar no item 51. Se a combustão for de celulose, quanto de oxigênio que ela consome? E se a combustão for de lignina, quanto que ela consome? É isso que a gente vai fazer. Então, como é que ficaria a reação de combustão da celulose? C6H10O5 mais O2, gerando CO2, que é o gás carbônico, mais água. Beleza. Como é que ficaria a reação de combustão da lignina? C9H10O2 mais O2 também, porque essa é a estrutura da reação de combustão, gerando CO2 e água. Certo, só que eu não posso deixar assim, tá? A gente não pode esquecer de balancear essa equação para que a gente tenha exatamente os coeficientes corretos, para que a gente saiba quanto de O2 que vai ser consumido. Então, ó, quantos carbonos a gente tem aqui no lado dos reagentes? A gente tem 6, ó, porque ele aparece apenas aqui na celulose com índice 6. E aqui nos produtos ele aparece apenas no CO2, com o índice 1. Lembra que sempre que não aparecer nada aqui embaixo, a gente subentende que o índice é 1. Então, para poder balancear esses 6 carbonos que tem no lado dos reagentes, eu preciso colocar um 6 aqui no coeficiente do CO2, para que quando eu faça 6 vezes 1, o número de átomos de carbono se iguale com os reagentes. Certinho? Próximo passo, balancear os hidrogênios. E aí você vai ter o quê? No lado dos reagentes você tem 10 hidrogênios, porque é 1 vezes 10, o hidrogênio só aparece aqui. E no lado dos produtos você tem apenas 2 na água. Então se você colocar um coeficiente igual a 5, você vai ter 5 vezes 2, 10 átomos de hidrogênio, e aí você balanceia os hidrogênios. E por fim, a gente deixa o oxigênio. A gente vai observar que no lado dos produtos a gente tem quantos oxigênios? 6 vezes 2, porque esse 6 que a gente colocou balanceando o CO2, por causa do carbono, ele também influencia nos átomos de oxigênio. Só que naquele momento em que eu estava balanceando o carbono, eu não me preocupei com o oxigênio. Agora é a hora dele. Então esse 6 também vai multiplicar vezes 2 do oxigênio.
Então, por causa do CO2, a gente tem 12 átomos de oxigênio, 6 do coeficiente vezes 2 do índice. E por causa da água, ó, como a gente não tem nada aqui embaixo, a gente subentende que é 1, então 5 vezes 1, 5. Então, por causa da água, a gente tem 5 oxigênios. No total, do lado dos produtos, a gente tem 17 átomos de oxigênio. O que a gente precisa fazer para balancear no lado dos reagentes? Observa que a gente já tem 5 aqui, ó, porque 1 vezes 5, que é o índice do oxigênio na celulose, já vai dar 5 átomos de oxigênio. Quantos que faltam então para a gente poder contar com o O2 e fechar 17? Se a gente já tem 5, então faltam 12. Como aqui você tem o índice 2, então basta você colocar o coeficiente 6, que 6 vezes 2 vai ficar 12, com mais 5 que a gente tinha aqui da celulose, vai dar 17 oxigênios. Nesse caso, a equação está balanceada. Por quê? Porque todos os átomos estão balanceados. A quantidade que eu tenho nos reagentes é igual que eu tenho nos produtos. Beleza. Agora vamos fazer o balanceamento para a lignina da mesma forma. A gente começa com o carbono, são 9 nos reagentes, como aqui no CO2 só tem 1, então eu vou colocar o coeficiente 9. Quantos hidrogênios? 10 do lado dos reagentes, então eu ponho 5 aqui na água, e aí eu tenho 10 hidrogênios também nos produtos, e aí fica faltando os oxigênios. 9 vezes 2 são 18, com mais 5 vezes 1, lembrando que quando a gente não tem nada embaixo, a gente subentende que é 1. 5 vezes 1 vai dar 5, que no total vai dar 23 átomos de oxigênio. Então, para balancear no lado dos reagentes, a gente também precisa de 23 átomos de oxigênio. Só que a gente já tem 2 aqui, ó, por conta da lignina. Então, tá faltando 21 átomos de oxigênio para eu poder igualar com os 23 lá do lado dos produtos. E aí a gente tem, entre aspas, um problema, né? Porque aqui o coeficiente dele é 2. Como é que eu vou colocar algum número aqui para poder multiplicar por 2 e dar 21? É isso mesmo que você está pensando. Tem que existir aqui um coeficiente fracionário, 21 sobre 2. Porque quando você fizer 21 sobre 2 vezes 2, olha só, o 2 vai embora com 2, você fica com 21 átomos de oxigênios. Como você já tem 2 aqui por causa do reagente da lignina, você vai ter 2 oxigênios com mais 21, vai dar os 23 que você precisa para balancear, tá? Então, nesse caso, a equação da lignina também está balanceada. Agora a gente vai para o item, ó. Para consumir 1 mol de cada um deles, em uma reação de combustão completa, a lignina consumirá mais que o dobro de oxigênio que a celulose. Por que eu não multipliquei todos os coeficientes da lignina por 2 para poder sumir com esse coeficiente fracionário? Porque o item fala combustão completa de 1 mol de cada um deles. Então, para eu não mexer no coeficiente da lignina, eu deixei o coeficiente do oxigênio fracionário, 21 sobre 2. Se você fizer essa conta aqui, deixa eu só apagar essa parte aqui de baixo, para poder a gente ter um espacinho aqui, ó. Então, se você fizer essa conta aqui, você vai ver que 21 sobre 2 vai dar 10,5, né? 21 sobre 2 vai dar 10,5. Como o item fala que precisaria mais que o dobro de oxigênio, então o item está errado. Porque se fosse o dobro, seria 12 mols de oxigênio aqui para poder consumir a lignina. Como deu 10,5, o item 51 está errado. Beleza? Bora lá para o próximo. Item 52. Ao se usar um filtro de porosidade adequada para filtrar completamente a parte sólida contida na fumaça, o material recolhido que passa pelos poros do filtro consistirá de uma mistura homogênea. Perceba que para resolver esses itens a gente tem um textinho aí do lado que eu vou usar ele apenas quando for necessário. A gente não vai gastar aqui tempo lendo o texto. Para responder esse item a gente precisa de uma informação que está lá. Mais precisamente bem no finalzinho do texto. A fumaça é uma mistura homogênea, a fumaça é uma mistura heterogênea, formada por ar atmosférico, gases e fuligem. Então o que a gente tem, o que ele falou para a gente? Ele falou que a fumaça é formada por uma mistura heterogênea, formada por ar atmosférico esse que é uma mistura gasosa, tá? Então eu vou colocar um Gzinho aqui para dizer que ela é gasosa. Outros gases, então esses gases, como o próprio nome já fala, também são gasosos. E também tem fuligem.
fuligem que é sólido. A fuligem é aquela partezinha preta que sai em algumas queimadas. Isso ali faz parte, o que faz parte daquilo ali é carbono puro, tá? Então é carbono sólido que sai ali na fuligem. Então se você passa essa mistura heterogênea por um filtro, que de fato é o melhor processo de separação de misturas para misturas heterogêneas sólido-gás, é a filtração. Então se você passa essa mistura por um filtro, o que que vai acontecer? Vai acontecer que o sólido vai ficar retido no filtro e que os gases vão passar. É mais ou menos o que acontece lá no aspirador de pó da sua casa. Quando você aspira a poeira do ar, é isso que acontece. A poeira fica retida no filtro, que é o que está lá dentro do aspirador de pó. Então, olha só, o sólido fica retido e o ar, os gases, eles passam, tá? Então, o que sobra, o que vai ser recolhido, que passa pelos poros do filtro, vai ser simplesmente o ar atmosférico, que já é uma mistura gasosa, e os gases, que ele não especificou quais são, que também é uma mistura gasosa. Ou seja, o que sobra depois da filtração é uma mistura gasosa. E aí você tem que lembrar o seguinte, toda mistura gasosa é homogênea, tá? Não existe mistura entre gases e essa mistura não ser homogênea. Quando os gases se misturam, e tem apenas gases, eles se misturam completamente, eles formam apenas uma fase. Então toda mistura gasosa é homogênea, por isso que o item 52 ele está correto. Tranquilo? Então vamos lá para o próximo, que é o item 53. O gráfico a seguir representa corretamente a lei de Proust para a reação de combustão completa do CH4, que é o metano. Ele fala aí no texto que o CH4 é o metano. Olha só, na mesma prova ele cobrou 2 vezes a reação de combustão e não te deu essa reação. Você tem que saber montar. Reação de combustão completa do metano formando apenas CO2 e água. Como que é essa reação então, que a gente aprendeu lá no item 51? CH4, que é o meu combustível, mais O2, gerando CO2, que é o gás carbônico, mais água. Só toma cuidado que a gente precisa balancear essa equação para ela ficar corretamente com os coeficientes corretos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem um carbono no lado dos reagentes, a gente também tem um carbono no lado dos produtos. Toma cuidado, tá? Esse 2 aqui é o coeficiente só do oxigênio. O carbono aqui, ó, como não tem nada embaixo dele, a gente subtende que é 1. Então a gente já tem um carbono no lado dos reagentes, um carbono no lado dos produtos. Vamos para o hidrogênio. Quantos hidrogênios a gente tem no lado dos reagentes? A gente tem 4, ó. O coeficiente é 1, o índice é 4, 1 vezes 4, 4. Para balancear lá do outro lado, eu preciso colocar 2 na água. Por quê? Quando eu fizer 2 vezes 2, vai dar 4 átomos de hidrogênio, significa que ela está balanceada. Agora eu tenho que torcer para que o oxigênio esteja balanceado, já que eu já mexi nos 2 coeficientes do lado dos produtos. Então, quantos oxigênios a gente tem nos produtos? Ó, a gente tem 2 oxigênios por causa do CO2, mas, deixa eu tirar esse O, porque fica parecendo que eu estou colocando um 20, né? Mas são 2 átomos de oxigênio, tá? 2 átomos de oxigênio por causa do CO2, com mais 2 também, ó, porque como o índice do oxigênio é 1, então 2 vezes 1 é 2, então a gente tem 4 átomos de oxigênio do lado dos produtos. Para poder igualar do lado dos reagentes, então a gente tem que colocar 2, tá? Então eu peguei esse gráfico, recortei ele no outro slide para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço, e eu vou só então passar essa reação que a gente fez, balanceada, lá para o próximo, ó. Então a equação balanceada é o seguinte, é um metano, um CH4, com 2O2, gerando 1 de CO2, mais 2 de água. Olha a observação que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para o gráfico e ver que o gráfico está pedindo para a gente uma relação entre as substâncias em grama, tá? Uma relação em massa. E o que os coeficientes da equação dá para a gente é uma relação em mol, tá? Então eu preciso transformar essa relação que é em mol em massa. A princípio, né, diga-se de passagem, que relação que é essa que a gente tem em mols? Ó, a gente tem que para cada 1 mol de metano, a gente consome 2 mol de O2, tá? Então essa relação que existe por conta dos coeficientes, eu sei dela por conta dos coeficientes, ela é de 1 mol de metano para 2 mol de O2. Só que o gráfico não está me mostrando
proporção em mol, e sim proporção em massa, proporção em grama. Então eu preciso transformar essa proporção que é em mol para uma proporção que é em massa. E o que eu preciso calcular da substância para poder transformar mol em grama, mol em massa? Isso mesmo, você precisa calcular a massa molar da substância. E para isso, você precisa dos valores de massa atômica. Quanto que é a massa do carbono? Quanto que é a massa do hidrogênio? Quanto que é a do oxigênio? Claro que você não precisa ir para a prova com isso decorado. A prova vai mostrar para você lá na tabela periódica que eu trouxe aqui no slide seguinte. Então o que a gente precisa aqui? Ó? A gente precisa da massa atômica do carbono, que vale 12, a massa atômica do hidrogênio, que vale 1, e a massa atômica do oxigênio, que vale 16, tá? Então é disso que a gente precisa para calcular a massa molar de cada um deles. Então quanto que vai ficar a massa molar do metano, que é CH4? Bom, ele só tem um carbono, cada carbono tem massa atômica de 12, então vai ficar só o próprio 12, que é 12 vezes 1, e ele tem 4 hidrogênios. Como a massa atômica do hidrogênio é 1, então o hidrogênio vai contribuir apenas com 4, que é 4 vezes 1, tá? Então no total, isso daqui vai dar 16 gramas por mol, é a massa molar do metano. E a massa molar do O2? Cada O vale 16. Como a gente tem 2 Os, então a massa molar do O2 vai ser de 32 gramas por mol. Professor, mas a gente não tem que considerar os coeficientes? Sim, agora é que vai entrar, tá? Qual que é a relação em massa entre o metano e o O2? Como é um mol de metano, são 16 gramas, tá? Então, o metano, ó, são 16 gramas. Para quanto de O2? O O2 são 2 mols, tá? O que a gente calculou aqui é a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol. Como a proporção é para 2 mol, então a proporção é para 64 gramas. Fica atento. O que a gente calculou aqui foi a massa molar de 1 mol de O2. Cada O vale 16. 16 vezes 2 são 32 gramas por mol. Como a proporção é de 1 mol de metano para 2 mol de O2, então eu estou pegando a massa molar dele e multiplicando por 2 para poder chegar em 64 gramas, tá? Então perceba que a cada 16 gramas de metano eu consumo 64 gramas de gás oxigênio. É isso que a gente tem que olhar para o gráfico e ver se o gráfico nos mostra isso. Para poder fazer isso e facilitar a nossa vida, eu vou pegar um ponto que seja fácil de enxergar, que eu não precise ficar fazendo aproximações, tá? Então dá uma olhadinha nesse ponto aqui, ó. Como ele está bem em cima do quadriculado, o que ele me fala? Ele me fala que quando o x vale 80, o y vale 20. Professor, mas eu nem sei qual é a função que está relacionando esse gráfico. Como é que eu vou saber se esse ponto aqui está correto? Se o ponto 80, 20 está correto? Só você olhar para os eixos. O que os eixos estão informando? Ó? O eixo X mostra para a gente a massa de metano e o eixo Y mostra a razão entre a massa de O2 consumida pela massa de metano, ou seja, as duas divididas. Então, se eu falo que a massa de metano é 80, qual que vai ser a massa de O2 consumida? Aí eu vou lá para minha regra de 3, ó. Se 16 gramas de metano consumem 64 gramas de O2, 80 gramas de metano vai ser consumida por X, tá? É isso que você tem que observar. Quando você fizer essa conta, lembra que na prova do ano passado foi sem calculadora. É provável que a sua também venha, já que a prova do PAIS 3, que foi aplicada recentemente, também veio sem. Então, quase certeza que a sua vai vir sem calculadora. O que você observa aqui para facilitar a sua vida? Ó, daqui do 16 para o 64, a gente multiplicou por 4. Então, para manter a proporção, aqui embaixo a gente também multiplicaria por 4. Ou seja, x é igual a 320. Quando você tem 80 gramas de metano sendo consumida, você precisa de 320 gramas de O2 para fazer esse consumo. Ah, professor, então o gráfico está errado, ó, porque ele está mostrando que o 80 está para 20. Cuidado! O que o gráfico mostra não é a massa de CH4 por massa de O2 aqui no eixo Y, né? No eixo Y é a divisão entre a massa de O2 utilizada pela massa de metano. Então, se você tem aqui, ó, se o X vale 80, quanto que vale o Y? O Y vale a massa de O2, ou seja, 320, dividido pela massa de
metano, que no caso é 80. Corta um 0 com 0, então o y deve valer 4. Quando x vale 80, o y deve valer 4. Isso significa então que o item 53 está errado. Esse gráfico ele não está mostrando corretamente a relação que existe entre metano e essa razão aí, entre O2 e metano, na reação de combustão completa, tá bom? Então, ela não está exatamente obedecendo a lei de Proust, tá certo? Então, vamos lá para a gente poder finalizar essa prova para o item 55, tá? O item 54 não é de química, é de biologia. Então, item 55. A figura a seguir ilustra corretamente a luz do modelo daltoniano, ou seja, quando o Pais 1 cobra modelo atômico, ele cobra apenas o modelo atômico de Dalton, que é o das esferas maciças indivisíveis, que é o que está representado aí no desenho. A figura ilustra corretamente a reação de combustão parcial do metano, tá? Aquela combustão que a gente falou lá atrás é a combustão completa, a combustão total. Às vezes pode acontecer de a combustão não ser completa, ela ser apenas parcial. E aí ele fala o que é uma combustão parcial. Ela forma somente CO e água. Então, como é que seria a reação de combustão parcial do metano? CH4 mais O2, gerando CO mais água. Para a gente poder balancear essa equação, ó, o carbono já está balanceado, porque a gente tem um carbono no lado dos reagentes e um no lado dos produtos. Os hidrogênios, ó, a gente tem 4 do lado dos reagentes para balancear. A gente tem 2 no lado dos produtos e aí fica faltando o oxigênio. Quantos que a gente tem no lado dos produtos? 1 vezes 1, 1, com mais 2 vezes 1, 2, 1 mais 2, 3. Então aqui, para ficar balanceado, precisa ser 3 meios. Agora, nesse caso, eu vou multiplicar por 2, para ficar com os menores coeficientes inteiros. Por quê? Porque como eu vou ter que fazer a representação da molécula, não tem como eu representar 3 meios de molécula de O2. Não tem como eu representar, tá? Então é por isso que eu vou pegar cada um desses coeficientes e vou multiplicar por 2. Então vai ficar 2, 3, 2, 4, tá? 2, 3, 2, 4. Pronto. Com esse balanceamento aqui, com os números apenas inteiros, a gente vai ver que o item 55 está correto. Porque, ó, se você observar, o CH4 é essa molécula aqui, ó, com a bola preta maior, né, a esfera preta maior no meio, com 4 esferinhas brancas ligadas a ela, ou seja, CH4, e aí você tem 2 moléculas dessa, para reagir com 3 moléculas de O2. O O2 aqui está representado por essas 2 esferinhas cinzas, ou seja, cada átomo é uma esfera cinza, a molécula de O2 são 2 átomos de O ligados, então está representando a molécula de O2, que são 3. Lá nos produtos a gente tem 2 moléculas de CO, olha ela aqui, ó, a esfera preta ligada com a esferinha cinza, e são 2 moléculas dessa, e são 4 moléculas de água. O oxigênio ligado com 2 hidrogênios em cada uma das moléculas de água. Por isso que o item 55 está correto. Beleza? Queria te agradecer demais por você ter chegado até o final desse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Se você acha que esse vídeo te agregou, deixa o like. E lembrando que esse é apenas o primeiro da resolução dessa prova. A gente vai gravar mais 1 ou 2 para poder concluir essa resolução. E eu te vejo lá. Valeu!